E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nessa videoaula de número 10. Ó, a gente chegou no número 10. Então, ó, festejar aqui, ó, todo mundo. Não, né? Então, passé composé. A gente vai falar sobre esse carinha aí, ó, que, ó, só dá confusão quando é para aprender francês. Esse cara assim, todo mundo fica, lá vem o famoso. Então, a gente vai aprender que não é assim, tá? Passé composé é fácil, que é muito fácil, tá? Só assim, no começo esse cara, será, tal, mas depois fica fácil, querido. Não tem dificuldade. Então vamos lá. Vamos falar desse cara aí que é famoso. Quem ele é? Passé composé, primeiramente, para que ele é utilizado, né? Ele é utilizado para quando você quer tratar do passado. Por exemplo, eu quero falar que vou falar uma coisa que todo mundo faz todo dia, né? Que é estudar. Então, vamos lá. Eu estudei. Passado. Estudei. Passado, né, gente? Só para deixar claro aí que eu estudei é no passado, não é no presente, hein? Então, eu estudei é no passado. Para falar eu estudei em francês, eu falo j'ai étudié. J'ai étudié. Mas como que se forma essa frase, hein? Bem, a gente vai aprender isso nessa aula. Vamos lá, então. Outra coisa é a forma de conjugação, muito importante na língua francesa. Porque se você quiser conjugar e ouvir pessoas que conjugam esse verbo, que são muitas pessoas, você tem que saber como que isso funciona, né? Então, vamos aprender aí que é facinho, tá, gente? Tá de graça, hein? Vídeo na internet de graça. E se você não assistiu os vídeos do verbo être e avoir, então recomendo, que é muito importante para você saber como utilizar o passé composé. Então, ó, aqui, ó, tá aqui a videoaula, tá, gente? Ó, procurem, tá no canal. Vamos lá. Beleza. O passé composé é uma associação dos verbos être ou avoir com outros verbos no particípio passado que darão uma ação no passado. Olha só que fácil. Você então pega um verbo, ó, que pode ser o être ou avoir, vai depender do caso, tá, gente? Então a gente vai saber qual é o caso que a gente utiliza um ou outro. E aí a gente junta esses verbos que a gente colocou, que é o être ou avoir, junto com o particípio passado, que é no particípio passado francês, tá, gente? Não é no particípio passado português. Porque o particípio passado, no caso, o particípio passado nosso, a gente fala ado, edo, ido, andado, corrido, cantado, e aí vai, tá, gente? Então não é isso. É no particípio passado francês. A gente coloca o être mais o particípio passado francês e juntou, fez sentido do passé composé. Vamos lá então. Vamos saber uma coisa, ó, que para a gente saber como que é esses verbos infinitivos no passado, é simples, ó. A gente vai pegar aqui, ó, alguns verbos infinitivos. A gente quer saber o particípio, tá? Alguns verbos infinitivos terminados com er, ir ou re, que é os terminados franceses, né? Essas terminações francesas, podem ser facilmente passados para o particípio passado. Como? A gente pega o aller, por exemplo, o verbo aller, que termina em er, e coloca, simplesmente tira o r e coloca um acento no e. Fica aller, aller. Mesma coisa, a pronúncia idêntica. Sortir, 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 ok? Quando você tem o IR, você pega o R, tira, só deixa o I. Simples. Você está passando do verbo infinitivo para o passado, particípio passado. Descendre, descendre, fica descendu, descendu, descendre, descendu. Então, RE, tira o RE, fica U. Então, ó,
e com acento, i e u. É assim que você passa esses infinitivos terminados aqui com essas terminações. Vamos lá. Porém, não são em todos os casos que a gente vai fazer isso, tá? Não é todos. Então, vamos lá. Vamos saber também quais são esses casos. Mas, anteriormente a saber como são formados esses casos, vamos saber como se forma o passé composé. Como que a gente forma uma frase com o passé composé. Então, como já disse, a gente pega o verbo, que pode ser o être ou avoir, mais o verbo principal que está no particípio passado. E vamos ver um exemplo aqui, ó. O verbo no presente fica da seguinte maneira: Je vais au cinéma. Je vais au cinéma significa eu vou ao cinema. Temos aqui a presença do verbo aller, que está conjugado pelo o je, né? Então ele fica je vais. E o aller, a gente viu no slide anterior que o aller, quando a gente transforma para o particípio passado, fica aller com e com acento, né? O e com acento. Então a gente vai pegar o verbo être ou avoir, colocar junto do aller. Nesse caso, eu utilizo o verbo être para aller, certo? Quando eu utilizo o verbo aller, eu tenho que utilizar o verbo être. E a gente vai falar o porquê que a gente só pode utilizar o être e não o avoir para ser conjugado depois, tá bom? Então, je suis allé au cinéma. Opa! Remédio. Mentira, nem é remédio. Alarme tocou do nada aqui, tomei um susto. Então, je suis allé au cinéma. Eu fui ao cinema. Quando eu coloco esses dois juntos, ele tem o sentido de um verbo único. Que eu fui ao cinema. Eu fui ao cinema. Eu vou ao cinema. Esse aqui, no caso, tem o sentido de futuro, né? Eu vou ao cinema, né? Eu vou. Mas esse aqui tem o sentido de passado. Je suis allé au cinéma. Eu fui no cinema. Certo? Temos mais um aqui, ó. Je pense à toi. Je pense à toi. Je pense à toi. Significa eu penso em você. Nossa, que lindo, amoroso, perfeito. Então, o verbo infinitivo penser, no particípio passado fica penser também, só que com acento no e, certo? Então fica, eu agora tenho que utilizar o verbo avoir, conjugadinho aqui, ó, e o verbo no particípio passado após ele. Je pensais à toi. Je pensais à toi significa eu pensei em você. Nossa, que amoroso. E é isso. Simples, não é? Agora a gente vai ver que alguns verbos, como a gente falou, só podem ser conjugados com être. E alguns só podem ser conjugados com avoir. Não é? É isso mesmo. Então vamos lá? Vamos começar pelo être. Para criarmos um passé composé com être, é necessário memorizar, tá? Mas assim, memorizar é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo. Na verdade, você vai memorizar imediato, porque você está vendo pela primeira vez. Mas são só 17, querido. 17 é supimpa pra gente que é fluente, né? Então vamos lá. Alguns verbos aqui, olha só. A gente tem o verbo être, né? Obviamente. E os verbos que vão prescindir o verbo être no particípio. Então temos aqui o naître, que é o verbo nascer. Temos o verbo devenir, que a gente até comentou numa aula passada sobre esse verbo, que é o verbo de você, no caso, tornar-se, né? Devenir. Mourir, que significa morrer. Temos o verbo
monter, que significa subir. Temos o verbo descendre, que significa descer. Temos o verbo rester, que significa ficar. Temos o verbo arriver, que significa chegar. Temos o verbo entrer, que significa entrar. Temos o verbo venir, que temos também uma videoaula falando sobre esse verbo, que significa vir. Temos o verbo aller, sortir, partir, que significa ir, sair e partir. Temos o verbo revenir, que significa vir novamente, né? A gente pode retornar, no caso. Temos o verbo rentrer. Temos o verbo retourner, que tem o mesmo significado também do revenir, certo? Retourner, ou reentrar, né? Você, tipo, quando você volta de algum lugar, né? Por exemplo, voltar de casa, né? Temos esse verbo, pode ser utilizado, rentrer, retourner. E passer é passar, simplesmente passar aqui, ó. Você tá vendo esse cara? Tá passando por aqui, ó. Esses verbos, eles podem ser conjugados com o verbo être. Então, você utiliza eles com o verbo être, certo? Então, quando você for passar para o passé composé, não utiliza avoir com esses verbos aqui, tá? Mas a gente vai ver que tem uma pegadinha. Meu. Então, quais são os outros verbos que a gente tem que usar com avoir? Todos os outros. Se a gente utilizar esses aqui com o verbo être, os outros é tudo com o verbo avoir. Beleza? Então vamos lá, vamos continuar, né? Vamos ver então aqui algumas figurinhas para vocês terem uma noção. Olha só. Esse verbo, que é o verbo naître, quando ele passa por particípio passado, olha só como ele fica. Né. Pera aí, mas... Nossa, isso aqui tudo no particípio passado, você está falando então que isso aqui só fica né, naître, né? Exatamente. Esse aqui é um exemplo de irregular. Aqueles que eu mostrei no início, vou até voltar aqui para vocês, ó. Túnel do tempo. Opa, passou aqui. Esses aqui são que a gente consegue conjugar. Eles são regulares, né? Porque a gente consegue fazer facilmente, passar eles facilmente para o particípio passado a partir do verbo infinitivo. Só que esses aqui, no caso, não. Era isso que eu quis falar. Vamos para o próximo. Esse aqui, ó, tá tudo descendo, né? Então é o verbo descendre. Agora, particípio passado, descendu. Próximo, monter. Agora, particípio passado também, monter, mesma coisa. Esse aqui, ó, tornar-se, né? Devenir. Agora, devenu. Próximo, mourir, significa morrer. Mort. Particípio passado de mourir, mort. Esse aqui, rester, particípio passado, rester também, mesma coisa. Esse aqui, ó, tá vendo? Ó, a pessoa tá, ele fica, ficar no caso. Tomber, cair. Tomber, 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 certo? Isso aqui, ó, tem três maneiras de a gente interpretar essa pessoa aqui, né? Aller, ela vai, fica aller. Sortir, sair. Sortir, partir, partir, certo? Sair e partir, certo? Temos outro aqui, ó. Tem a pessoa que entra, tem a pessoa que retorna, né? Tem a mesma ideia, voltar, né? Entrar, voltar, retornar e chegar. Então aqui, ó, entrer, entrer, rentrer, rentrer, retourner, retourner, arriver, arriver. É a mesma pronúncia, o que vai mudar aqui, ó, tirar o R, o R, o R e o R, colocar acentinho, 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 acentinho.
Pronto, resolveu o problema. Temos aqui, ó, venir, venir, revenir, revenir, chegar, retornar, beleza? Temos aqui, ó, passei, passei, acabou, certo? Muito easy, né, pessoal? Vamos então para o próximo. Aqui, para se composer com être, o verbo participe passado vai concordar com o número e o gênero do sujeito. Então, pessoal, não é só simplesmente a gente colocar lá o verbo être. Quando a gente utiliza o être, ele vai ter que concordar com o número. Lembrando que é o verbo particípio, tá? O verbo particípio ele vai concordar com o número e o gênero do sujeito. Vamos ver alguns exemplozinhos. Vamos lá. Gênero masculino não vai mudar nada. Então, être e participe passado vão ficar iguais. Então, vamos lá. Gênero feminino vai ser acrescentado um E no verbo particípio. Vamos ver. Quando é número, no caso singular, singular não muda. Agora, quando é plural, a gente vai acrescentar o S no verbo particípio. Vamos ver alguns exemplos para ficar bem mais da hora isso aí. Olha só. Quando é singular e masculino, aqui não vai mudar nada. Olha só. Il est venu à l'hôpital. Il est venu à l'hôpital. Significa ele veio no hospital. Ele veio no hospital. Agora, quando é singular e feminino, aí eu vou ter que colocar, ó, no verbo particípio, vou ter que colocar o E, para representar que é uma mulher. Mas a pronúncia não muda. Elle est venue à l'hôpital. Elle est venue à l'hôpital. O que vai mudar mais é na escrita. Você vai escrever com E, mas a pronúncia não se acrescenta o E. Ils sont venus me voir. Ils sont venus me voir. Significa eles vieram me ver. Eles vieram me ver. Significa, ó, olha só. Ele está no plural, acrescenta o S. Masculino, não muda nada. Tá aqui, ó, normal. Mas e agora que eu tenho o plural e o feminino? Olha só, acrescenta o E e o S no mesmo verbo particípio. Então vamos lá. Elles sont venues me voir. Elles sont venues me voir. Elas vieram me ver. Nossa, que lindo, que maravilhoso. Muitas gatinhas vieram me ver. Cadê? Vamos agora aos exemplos do passé composé com être. Je suis né pour être mère. Je suis né pour être mère. Eu nasci para ser mãe. Eu nasci para ser mãe. Il est descendu de 2 arrêts plus tôt. Il est descendu 2 arrêts plus tôt. Il est descendu 2 arrêts plus tôt. Significa ele desceu 2 pontos mais cedo. Ou ele desceu 2 pontos mais cedo. Mais cedo não é essa frase. Não é essa frase. Como se ele tivesse descido antes, no caso, de chegar no ponto. Ele desceu 2 pontos anteriores, né? Ele desceu 2 pontos mais cedo. Monsieur est monté dans le bus. Monsieur est monté dans le bus. Significa, o senhor subiu no ônibus. O senhor subiu no ônibus. Monsieur est monté dans le bus. Il est devenu un spécialiste musical. Il est devenu un spécialiste musical. Significa, ele tornou-se um especialista musical. Le canard
est mort à 2 heures. Le canard est mort à 2 heures. Significa, o pato morreu há 2 horas. Nossa, que triste. O pato morreu há 2 horas. Il est resté assis pendant plusieurs minutes. Il est resté assis pendant plusieurs minutes. Significa, ele ficou em pé. No caso, não. Ele ficou sentado durante vários minutos. Ele ficou sentado durante vários minutos. Próximo. Il est tombé de l'échelle de secours. Il est tombé de l'échelle de secours. Significa, ele caiu da escada de segurança. Il est tombé de l'échelle de secours. Ils sont venus voir tous ses collègues. Ils sont venus voir tous ses collègues. Significa, eles vieram ver todos os seus colegas. Que bonitinho, pelo menos dão assim um apoio aos seus coleguinhas. Vamos para os outros. Aqui, ó. Negação. Nossa, negação no passeio composé. A gente, primeiramente, tem que lembrar da aula de negação, né? Se você não viu a aula de negação, procura aqui no canal, ó, que tá aí a aula de negação para você saber fazer a negação no geral, no caso, né? Mas agora a gente vai aprender no passeio composé. Coloque as partículas de negação, que pode ser também o ne pas ou qualquer outra que você acha interessante aí, e a gente vai colocar o ne pas, nesse caso, entre os verbos être ou avoir. Então a gente sempre tem que colocar entre os verbos être ou avoir. Não se coloca no verbo particípio passado, sempre no être ou avoir. A gente está utilizando muito com o verbo être, tá? Mas é porque a gente está utilizando os verbos que se conectam com être. Mas a gente pode utilizar com avoir também, quando não são com os verbos que utilizam être. Beleza? Vamos lá então, ó. Je ne suis pas né pour être mère. Je ne suis pas né pour être mère. Significa, eu não nasci para ser mãe. Próximo. Je n'ai pas pensé à toi. Je n'ai pas pensé à toi. Significa, eu não pensei em você. Nossa, que coisa, né? Não pensei em você. Agora uma interrogação. Como que a gente faz interrogação? Simples, galera. Se você já viu a aula de interrogação, tá lá. Basicamente, a primeira maneira é fazendo com entonação. Il est mort. Ele morreu. Il est mort. Primeira coisa, entonação. Agora, vamos utilizar o est que. Acrescenta o est que. Então, est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est mort? Meu Deus, ele morreu? No caso, é só ele morreu. Est-ce qu'il est mort? Ele morreu. E agora, a outra é o que? Invertendo sujeito e verbo. Est-il mort? Est-il mort? Ele morreu? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu não acredito. Ele morreu. Então, né? Lógico que não passei vergonha agora, tá? Então, T com I, est-il mort? Junta. Est-il mort? Agora vamos falar do avoir. Avoir, gente, ó, ripa na chulipa. Mesma coisa, mesmo segmento. Já que aprendemos a utilizar o avoir e o être, teremos alguns exemplos com esses verbos. Olha só. Vamos lá. Agora temos o verbo entendre. Ó, j'ai entendu les nouvelles. J'ai entendu les nouvelles. Significa, eu ouvi as novas. J'ai mangé un plat chinois. J'ai mangé un plat chinois. Eu comi um prato chinês. Ils ont acheté un plan de Paris. Ils ont acheté un plan de Paris. Significa, eles compraram um mapa de Paris. Elle a aimé la musique. Elle a aimé la musique. Significa, ela amou a música.
Como você pode ver, o avoir não concorda com o número e o gênero do sujeito. Olha só que coisa curiosa. Aqui, ó, a gente tem o ela, não temos, por exemplo, o S. Temos o S não, desculpa, o E, né? O E que segue. A gente tem il com S, né? O il no plural, e a gente não tem o S. Cadê o S? Certo? E assim por diante. Então, uma coisa que vai facilitar é a presença do E e do S para quando é feminino e para quando é plural. O avoir não vai precisar. Como vemos, o particípio passado no avoir não concorda com o sujeito, porém concorda com o pronome objeto direto. Gente, esse é nos assuntos que eu vou ter que ter uma aula específica para estar explicando para vocês sobre o pronome objeto direto. Mas, como eu vou estar já adiantando aqui agora, esse pronome objeto direto, ele vai ser a palavra, só para dar uma noção para vocês, que vai ser complementada, que vai dar a complementação desse verbo. Por exemplo, lavei, j'ai lavé la voiture. Significa eu lavei o carro. Eu lavei o carro. Eu posso falar eu a lavei. Eu a lavei. Quando eu faço isso, eu omito o la voiture e coloco ele, ó, anterior ao verbo, como se fosse um objeto, um pronome objeto direto, que a gente vai colocar ele como lá. Lá antes do verbo avoir, nesse caso. Então, quando eu faço isso, o particípio passado, que é esse verbo aqui, ele vai concordar com esse lá, que é um pronome feminino, ok? Lá. Lá é um pronome feminino. Sendo assim, o verbo vai concordar com esse pronome feminino e vai colocar o E. Certinho, ó. La voiture. La voiture é feminino, não é? Então, só pego esse lá, coloco no atrás, né? Anterior ao verbo avoir com apóstrofo. Por que apóstrofo? Vê os vídeos anteriores que vocês vão entender também o porquê do apóstrofo. Tá aqui, ó, até, ó, para vocês verem aqui a explicação do pronome objeto direto. Ó, que vai estar na aula de número 4, no tempo 32 e 15. Botem aí que vocês vão ver direitinho isso aí, tá? Então, ó, je lavei, je le lavei, quer dizer, eu a lavei, ou eu o lavei no caso, que é o carro, né? Tu as vendu les vêtements. Tu as vendu les vêtements, que significa você vendeu as roupas. Agora eu posso só pegar isso aqui, ó, le, colocar anterior ao verbo avoir e acrescentar o S. Por que o S? Porque le, lembre-se, le é os ou as. Então, ele tem o sentido de quê? De plural. Sendo assim, coloco o S. E por que eu sei que não é um as, no caso? Porque eu sei que não é um feminino, um plural feminino, que aí eu tinha que colocar o ES. Porque vêtement é uma palavra masculina. Sendo masculina, não se acrescenta o E de feminino. Certo? O E, porque o E de feminino. Então, ele é masculino, não se acrescenta. Então, fica tu les as vendus. Tu les as vendus, que significa você as vendeu. Você as vendeu. Elle a compris ses erreurs. Elle a compris ses erreurs. Significa
ela compreende, ela entende, ela sacou seus erros, ela compris ses erreurs, ela entendeu seus erros, elle les a comprises, elle les a comprises. Como erreur é feminino e se é no plural, eu coloco aqui, ó, um pronome objeto direto referente a esse pronome aqui, ó, se, seus. Então eu coloco esse aqui que é referente a esse, tá? E aí fica o que? Le é feminino nesse caso e plural, sendo assim, ó, acrescenta o e e o s. Elle les a comprises. Ela os compreendeu. Quem? Os seus erros. Reparem, pessoal, todos esses todas as palavras que estão em laranja, eles não têm o mesmo artigo em português. Eles não têm o mesmo sentido de artigo em português. Por exemplo, la voiture significa o carro, mas lá significa a. Então fica a carro. Mas só que para nós brasileiros não se fala a carro, se fala o carro. Então só lá na França que eles vão falar la voiture. Só lá que o artigo a é para carro. Aqui no Brasil não. Outro, les vêtements. Les vêtements, esse artigo aqui, ó, le, ele é utilizado com o sentido de os, né? Os roupas. Só que no Brasil, obviamente, nunca fala os roupas, fala as roupas, né? Então, não faz sentido para a gente que é brasileiro. Então, vêtement é uma palavra masculina. Para a gente que é roupas, é uma palavra feminina. Então, não faz sentido. Erreur. Erreur, como a gente viu, é uma palavra feminina. O erro, né? Mas lá na França, essa palavra é feminina. La erreur. L'erreur. Ok? Então, não tem aí essas diferenças. Beleza? Beleza. Vamos continuar? A gente vai dar uma super olhada aqui rapidão, né? A gente vai ver que tem esses particípios irregulares, como savoir, su, avoir, boire, bu, être, était, faire, fait, nourrir, mort, vouloir, voulu, apprendre, appris. Ok. Agora, bem, isso aqui que é a grande questão, gente. Deixa eu ver o que vai ter aqui, que dependendo, vou ter que fazer uma parte 2 deste vídeo aqui, ó. Pessoal, eu vou encerrar o vídeo por aqui, beleza? E na próxima videoaula eu comento sobre a parte 2 do passé composé e aí falo sobre o restante que está faltando, beleza? Então, espero vocês na próxima videoaula, que vocês tenham aprendido muito com essa videoaula aqui. E é isso aí. Falou, até mais, tchau!